Olá, amigos. 14 de novembro de 2013, cidadão de olho na segurança pública. Estejam atentos. Amanhã é o dia da proclamação da República e certamente os terroristas encontrarão um motivo para voltar às ruas, aparentemente para protestar contra situações políticas que afetam a maioria da população. Na verdade, esses terroristas são os paus mandados, nós sabemos perfeitamente quem. Já falamos muito sobre isso aqui. Se alguém continua a ter dúvidas, eu ficaria estarrecido. Mas basta olhar as bandeiras que estão nesses movimentos, basta observar as máscaras, basta observar a tática terrorista adotada por eles para ver de onde eles têm origem. Então, os cidadãos que talvez estejam interessados em apenas fruir do feriado amanhã, estejam muito atentos, porque poderá haver perturbações nas cidades de porte grande, médio, e mesmo nas pequenas cidades do nosso estado. Essa gente não vê limites. Ainda ontem, grupos mascarados, armados, com foices, cordões, facões, armas brancas, pelo que foi observado, não se observou arma de fogo, novamente invadiram o Instituto Royal, o centro de pesquisas lá de São Roque, que na verdade foi desativado pela empresa, e dessa vez para resgatar, né, os animais que tinham permanecido lá. Não os cãezinhos que foram retirados inicialmente, mas dessa vez os roedores, especialmente os ratos que eram mantidos para propósitos de pesquisa, muitos deles provavelmente inoculados com doenças exatamente para o fim de pesquisas e, quem sabe, libertados na natureza para disseminar doenças. Um modo muito irresponsável de fazer militância, mas é a falta de limites, é a falta de ação do Estado, é a falta de persecução criminal e mais, a vergonha da não preservação da ordem pública pela própria instituição que tem o dever de preservá-la. E eu me refiro, infelizmente, nesse caso, à minha própria Polícia Militar do Estado de São Paulo. Assim andam as coisas. A arrogância dos criminosos cresce. Há alguns dias, perdemos o sargento Jorge de Melo Fernandes, de 42 anos, que servia em Itupeva, que cuidava da segurança pública, da ordem pública em Itupeva, uma pequena cidade aparentemente tranquila do interior do estado, entre Jundiaí e Campinas. Ele foi atingido por tiros de fuzil automático disparados por um bando fortemente armado especializado em roubar caixas automáticos. E um pouco antes, aqui num roubo na capital, no Paris, a uma joalheria, foi atingido também por disparos de fuzil automático o sargento Gandolfo, que serviu comigo na época do Comando de Policiamento Metropolitano. Esse felizmente parece que vai recuperar a saúde, não conseguiram atingi-lo fatalmente. Mas a arrogância dos criminosos cresce. Os roubos à mão armada crescem. Os roubos à mão armada, especialmente contra automóveis, crescem. A arrogância dos terroristas na rua cresce. Não vem limites para nada. Quando são presos, a justiça os coloca imediatamente na rua. Baderneiros, vândalos, pseudo-estudantes que depredam, como depredaram, a reitoria de uma universidade pública, no caso a Universidade de São Paulo, ao ser presos, como foram apenas 2 presos, tentando fugir do local, levando equipamentos da reitoria, portanto praticando furto e furto qualificado, foram postos na rua pela justiça no dia seguinte. Então qual é o respaldo que a justiça dá às fracas tentativas de preservar a ordem pública no nosso estado? Enquanto isso, a pressão sobre a polícia aumenta. A pressão sobre os policiais aumenta. A vigilância, a caça aos policiais por parte de uma dezena de dispositivos baseados nos chamados direitos humanos, que parecem favorecer apenas os criminosos,
aumenta, encurralando os policiais, tendendo a acovardar os policiais e, consequentemente, tendendo a fazer o jogo do crime. Lembre-se do comentário que fiz no nosso último programa, no Reino Unido, em que parece que chega a decisão até de dar um basta nisso, denunciando o Reino Unido, como pretende o Partido Conservador fazer, o Human Rights Act, ou seja, o dispositivo, o tratado, a Lei de Direitos Humanos do Reino Unido, que abriga todos os tratados, acordos e convenções europeus de direitos humanos e que condiciona a tal ponto a ação da polícia que, no entender do Partido Conservador, acaba enfraquecendo de tal modo o dispositivo de ordem pública e de defesa interna que permite a prevalência do terror, dos terroristas, do mal. Parece que teremos que chegar a esse ponto aqui também, quem sabe para aprender mais uma vez com os nossos preceptores de direitos humanos que não se cansam de nos dar lições e que muitas vezes refluem nessas lições quando o calcanhar deles passa a ser muito mordido pelas feras que campeiam e tomam conta do terreno, do Estado, do país, no momento em que essas disposições, extremamente importantes sim para preservar os direitos e garantias fundamentais, são levadas ao excesso e ao absurdo de tornar imóvel e impotente o próprio Estado na defesa das pessoas de bem, na defesa das pessoas que só querem viver, só querem trabalhar, só querem cuidar dos seus filhos e viver projetadas para o futuro. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.